vocês entendam, que nós venhamos entender que tudo que é criado, que tudo, inclusive o que o homem cria, é criado por um propósito. Sim ou não? As coisas não existem simplesmente por existir, elas têm um propósito. Por exemplo, esse copo aqui, ele tem um propósito. Ele tem um propósito do quê? Carregar água, né? Esse é o propósito do copo. Todas as coisas criadas, seja por Deus ou seja pelo homem, possuem um propósito específico. O que significa que simplesmente a existência dele não significa que ele está cumprindo o propósito. Amém ou não amém? Então, vai ficar um pouquinho complicado no início, mas em nome de Jesus as coisas vão andar. É que a gente precisa explicar para poder entender o que eu quero dizer. Todas as coisas que existem, elas existem porque elas cumprem uma finalidade. Né? Até hoje eu não sabia para que precisava tanto de máscara. Hoje a gente vê a utilidade da máscara. Né? Ela tem a utilidade de prevenir, né, a transmissão do coronavírus através do perdigoto. Você sabe o que é perdigoto? Perdigoto é a saliva. Então, a única coisa que a máscara faz é prevenir o perdigoto, tá? Que são pingos de saliva que pode transmitir o coronavírus. Para isso que a máscara tem a sua finalidade. Todas as coisas têm sua finalidade. Tudo tem um propósito. Carro, motocicleta, bicicleta, cama, mesa, etc. E tudo que Deus criou possui um propósito específico. Inclusive eu. Inclusive você. Inclusive cada um de nós. Se Deus te criou, se você está aqui hoje respirando, está aqui hoje no Tadel, no treinamento avançado de líderes, se você está vivo ainda, se Deus permitiu que você saísse de um leito, como o nosso pastor, se Deus permitiu que ele saísse ali do leito da enfermidade, se Deus permitiu que ele saísse ali daquele Covid, se Deus permitiu que ele estivesse vivo hoje, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Tudo tem um propósito. O fato da gente existir não se completa em si mesmo, gente. O fato de eu simplesmente estar vivo, isso não se completa. As coisas não existem por si mesmo, só por existir. Ah, não, eu só existo porque eu quero existir. Viver é muito mais do que permanecer vivo. E hoje, né, nós vemos nesse período de pandemia, em que a simples existência, ela está sobrepondo o propósito. Ou seja, as pessoas estão mais preocupadas em permanecer viva do que o seu próprio propósito de existência. Estão me entendendo? As pessoas estão mais preocupadas em permanecer viva do que o propósito da sua vida. Você está entendendo? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas jogam na lata do lixo o seu propósito porque elas querem simplesmente permanecer viva. Ah, não, eu quero permanecer vivo. Não importa se o meu propósito está sendo cumprido ou não. Eu quero é continuar vivo. Amém, nós temos que nos cuidar. Mas, amado, não esqueça jamais que o propósito está acima da sua existência. Se não houvesse propósito para a sua existência, não tem por que você existir. É ou não é? Se a gente está aqui simplesmente por existir, por que eu estou vivo então? Se eu estou aqui simplesmente para viver, para respirar, só para isso, então melhor é morrer, é ou não é? O que acontece quando alguma coisa da sua vida que você compra, por exemplo, um celular, ele deixa de funcionar, você levou para o técnico e falou, teu celular ele não cumpre mais o propósito, o que você faz com ele? Você guarda ele na gaveta lá para ficar amontoando ou você simplesmente descarta? Todas as coisas quando perde o propósito, elas são descartáveis. Porque ela não tem mais por que existir. Não tem mais por que existir. Por que determinada coisa, determinado, por exemplo, um celular que eu estou falando aqui, ele precisa existir se ele não cumpre mais a sua finalidade? Se ele não cumpre mais a sua finalidade, lixo para ele. E da mesma coisa somos nós, amados. Se nós perdemos a nossa finalidade de vida, por que é importante que Deus vá permitir que você permaneça vivo? Mas vamos lá, vamos à frente. Nos dias atuais, grande maioria das pessoas tem valorizado mais a vida do que o propósito de Deus.
Tanto é que nesses dias de pandemia, muitos preferem perder os direitos fundamentais do ser, como a liberdade, com o fim de preservar a sua própria vida. Que interessante, né? As pessoas hoje privam-se da sua própria liberdade para simplesmente permanecer vivo. E está todo mundo aceitando de boa na lagoa. Vão ficar em casa, ninguém sai, ninguém faz nada, você não pode isso, você não pode aquilo. Ou seja, perdemos a essência do ser humano, a liberdade. Muitas pessoas estão entregando a essência da liberdade simplesmente por permanecer vivo. Simplesmente com medo de morrer. Infelizmente nós estamos vendo muito isso, amado. Mas não é assim que Deus nos ensina. Não é assim que Deus nos ensina que o cristão tem que viver. Simplesmente valorizando a sua própria vida, como nós lemos aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha como propósito que o evangelho chegasse até os gentios. E aqui, como nós lemos em Atos dos Apóstolos 20 e 22, como ele declarou, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Simplesmente o que o Espírito Santo já revelava, que eu esperava o quê? Cadeias e tribulações. Mas o apóstolo Paulo diz, mas de nada faço questão, versículo 24, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando com que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo diz, eu estou pronto para ser preso, eu estou pronto inclusive para morrer, contanto que o ministério que eu recebi de Jesus se realize, contanto que a palavra de Deus chegue até os gentios. Mais à frente, depois você pode fazer um estudo do livro de Atos dos Apóstolos, você vê que lá na frente os discípulos e também um profeta, que eu não me recordo o nome dele, pegou o cinto de Paulo, amarrou os braços e dizia assim, isso vai acontecer com o dono desse cinto. E aí os discípulos de Paulo diziam, Paulo, não vai para Jerusalém, Paulo, lá você vai sofrer, lá você vai ser preso. E o apóstolo Paulo declara assim, por que vocês se contristais a mim, se eu estou pronto não só para ser preso, mas para morrer pelo Evangelho. Não só para ser preso, mas para morrer pelo Evangelho. Amado, uma rápida análise do livro de Atos dos Apóstolos da igreja primitiva, vocês viam que existia o Império Romano que perseguia a igreja, tinha também os próprios judeus que perseguiam a igreja. Você vê ali o Estevão, quando o Estevão estava pregando, os judeus ali apedrejaram Estevão até a morte. Antigamente, a igreja fugia da espada, a igreja fugia da crucificação, a igreja fugia da morte por decapitação, a igreja fugia da morte quando os cristãos eram queimados vivos, e hoje a igreja do Senhor foge de coisas tão banais, tão pequenas. Tão pequenas. E aqueles homens, muitos cristãos morreram queimados vivos e não negaram a sua fé e não negaram o seu propósito. Amém? Em Mateus 16, 25, diz assim, abram sua Bíblia por gentileza, Mateus 16, 25. Glória a Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Diga assim, viver é muito mais do que permanecer vivo. Para vocês terem uma ideia de que viver é muito mais que permanecer vivo, corroborando essa frase. Quando eu servi o Exército Brasileiro, eu fiquei preso 4 dias. Inclusive, uma vez eu falei, já foi preso, fui preso no Exército, tá? Mas não foi nenhuma contravenção grave, não. Foi porque me pegaram andando de motocicleta sem habilitação, e para isso no Exército é cadeia. Fiquei 4 dias preso na cadeia. Olha só, presta atenção, isso é importante para a gente entender um pouco do nosso propósito e da palavra de hoje. Quando eu fui para a cadeia, para o Chilindró, era grade mesmo, né? Primeira coisa, eles tiram o teu cinto,
Eles tiram o teu cinto, eles tiram os cadarços o cadarço do coturno, ou seja, você não pode levar nenhuma corda, nada que, nem cinto, nem nada, para que você não se enforque, não se mate, porque o anseio do ser humano pela liberdade é tão grande, amado, e pelo menos isso no meu tempo era assim. O anseio, o instinto da liberdade do ser humano era tão grande que as pessoas preferem morrer do que ficar presa. E muitos presidiários se suicidaram, porque preferem morrer do que ficar preso. Aí então tinha todo aquele processo, tirava o cinto, não podia ter cinto nenhum, não podia ter cadarço. Aí eu fui no banheiro, cara, sabe aqueles banheiros de cordinha? A cordinha era desse tamanho, uma coisinha que tu puxava assim, eu dava risada. Eu falei, meu Deus do céu, ia ficar 4 dias só. Amado, eu pensava que, eu pensei, há um tempo atrás eu pensei que o instinto principal do ser humano é a vida, mas não é a vida, é a liberdade. O instinto principal do ser humano é a liberdade. Tanto foi que pessoas morreram, entregaram sua vida em campos de batalha por conta da liberdade. E hoje parece que a gente vive uma geração diferente, né? A gente entrega a nossa liberdade para permanecer vivo. Mas amém. Mateus 16, 25 diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por amor de mim, achá-la-á. Amado, muitos crentes têm abandonado o propósito de Deus quando suas vidas são ameaçadas. É a síndrome da tartaruga, né? Sabe o que a tartaruga faz quando ela se sente ameaçada? Ela esconde a cabeça para dentro do casco. A síndrome da tartaruga. Muitas vezes os cristãos estão sofrendo a síndrome da tartaruga. Eu sei que nós estamos lidando com uma pandemia, com um vírus desgraçado que veio do quinto dos infernos e que tem, infelizmente, ceifado muitas vidas. Isso nós não podemos negar. E eu não estou dizendo aqui que nós não temos que tomar os cuidados necessários, precaução, usar máscara, álcool em gel. Estou dizendo é que nós não podemos nos acovardar. Nós temos que tomar todos os cuidados, sim, mas nós não podemos deixar que esse medo, que esse vírus venha nos tirar o propósito da nossa existência. Porque não adianta simplesmente existir por existir. Quando nós confessamos a Jesus Cristo, nós recebemos um novo DNA. Diga assim, novo DNA. O que significa o novo DNA? Quando Jesus disse, nova criatura nós somos. E nesse novo DNA, amado, nós somos chamados, ordenados por Jesus Cristo para cuidar de vidas, para fazer discípulos. Esse é o nosso propósito da existência. Então, se eu estou fora do meu propósito, não tem por que mais existir. Assim como o apóstolo Paulo fala. Eu estou pronto, não só para ser preso, mas se for necessário morrer pelo Evangelho. E o que aconteceu com Paulo? Morreu pelo Evangelho. Paulo morreu decapitado, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Outros apóstolos também morreram, outros decapitados, outros crucificados, outros queimados vivos. Estevão foi morto apedrejado, mas eles não deixaram de cumprir o propósito da sua existência. Eles entendiam que o propósito da vida deles era maior que a sua própria existência. Se a existência deles aqui na terra não servia para nada para o Evangelho, para o propósito de Deus, então era melhor que morresse. Estou falando muito pesado, gente? Mas a verdade é essa, querido. Muito pior do que morrer, querido, é viver fora do propósito para que você foi criado. Diga assim, muito pior que morrer é viver fora do propósito por que você foi criado. Quando fomos resgatados por Jesus, fomos salvos do pecado, recebemos uma nova natureza, um novo DNA e juntamente um novo propósito de existência aqui na terra. Quando Jesus nos resgatou, nós recebemos um novo propósito aqui na terra, uma nova razão por você existir, uma nova razão por você estar respirando,
uma nova razão porque você tem saúde para levantar da sua cama, uma nova razão que você tem saúde e pode falar da palavra de Deus. Você recebeu um novo propósito. E esse propósito, querido, é maior do que a sua existência. Diga assim: o meu propósito é maior do que a minha existência. Tem muitos que ainda não creem. Vamos lá, você crê nisso? Você crê nisso? O seu propósito é maior do que a sua existência. E muitas vezes nós fazemos ao contrário. A nossa existência, a gente faz de tudo para permanecer vivo, e nosso propósito vai para onde? Para a lata do lixo. Não queremos mais discipular, não queremos mais visitar, não queremos mais fazer a vontade de Deus. Nós escondemos dentro da nossa... Como é que é o nome daquele negócio da tartaruga? Nos escondemos dentro do nosso casco, colocamos a cabecinha para dentro, ou seja, totalmente fora do propósito. Glória a Deus. Lucas 14, 26, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Se alguém deseja seguir-me, Jesus falando, se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Eu vou repetir. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu pergunto, quem quer ser discípulo de Jesus, levanta a mão. Eu vou ler de novo as condições, tá? As condições para ser discípulo de Jesus, eu acho que você não entendeu. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Aí eu pergunto de novo, quem quer ser discípulo de Jesus, levanta a mão. Concorda com as condições que Jesus deu aqui? Você concorda? Ou seja, se você ama mais a sua vida do que Jesus, você não serve. Você não serve para ser discípulo. É isso que Jesus está falando. É um contrato, são as condições que Jesus dá. Quer me seguir? Beleza. Então você tem que me amar mais que a sua mãe, você tem que me amar mais que o seu pai, você tem que me amar mais que a sua esposa, que seu esposo, você tem que me amar mais que seus irmãos, você tem que me amar mais que a sua vida. Aí você me segue. Você quer me seguir? Essa é a pergunta que Jesus faz para cada um de nós hoje. E muitas vezes as nossas atitudes, elas não refletem o que declaramos na igreja, na frente dos irmãos. Muitas vezes a nossa atitude não reflete esse chamado apostólico de Jesus, de amar Jesus mais do que qualquer coisa. Muitas vezes nós declaramos, né, é muito fácil a gente falar, quem ama Jesus? Glória a Deus, eu amo Jesus. É a primeira luta, já. Cadê o amor? Cadê aquele cara que disse que amava mais a vida dele do que Jesus, que amava mais Jesus do que a própria vida? Cadê? Jesus fala lá em João 14 ou 13, eu acho que é 14. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e ele será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que não me ama, não guarda os meus mandamentos. A prova de amor a Jesus Cristo não é simplesmente levantar a mão no culto e dizer que ama, né? Dizer, nossa, eu amo Jesus. A prova de amor a Jesus Cristo é aquele que guarda os seus mandamentos. Amado, aí eu pergunto a você, qual o propósito da sua vida? Para que você existe? Só que muitas vezes, eu acho que, não sei se vocês vão se identificar, muitas vezes nós somos acometidos, alguns cristãos são acometidos pela síndrome do quadro. Já ouviu falar da síndrome do quadro? Acho que não, porque foi eu que inventei. A síndrome do quadro. Para que serve o quadro? O quadro serve para ser visto, né? O quadro serve para ser visto,
para decorar, para ficar bonito, para que os outros vejam e digam, nossa, que bonito. É assim, esse não é o propósito do quadro? Não é a gente olhar para ele e achar bonito? Muitas vezes, nós cristãos, crente, nós sofremos a síndrome do quadro. Nós queremos simplesmente nos achar bonito, para os outros olhar, achar bonito e dizer que legal. É ou não é? A gente quer aparecer, a gente quer chegar na igreja e dar um glória a Deus, né? A gente quer levantar a mão, dizer que ama Jesus, né? A gente quer estar aqui pregando, ministrando, a gente quer estar no louvor, né? Amém, glória a Deus. Mas na maioria das vezes, e eu também me incluo nessa lista, nós sofremos a síndrome do quadro. Nós perdemos o nosso propósito de vida. Nós, ao invés de servir a Deus, nós servimos a nós mesmos. Nós queremos aparecer, ficar bonitinho para os outros nos olhar e achar legal. Síndrome do quadro. Existe para parecer bonito ser observado pelos homens. É ou não é? O quadro não existe para ser bonito ser observado pelos homens? Muitas vezes nos encontramos assim. Até no serviço, na igreja, queremos servir apenas em áreas que nos dê evidência. Altar, louvor. Ou seja, perdemos o nosso propósito. Ou seja, você existe para glorificar a Deus, mas você está sofrendo um desvio de propósito. Você está no propósito errado. Você está sofrendo da síndrome do quadro. Você quer aparecer para os outros. E não é isso que Jesus nos chamou, querido. Jesus nos chamou para cuidar de vidas, para discipular, para visitar, para amar, para ajudar financeiramente. Jesus nos chamou para dar comida, para dar alimento, para ofertar para o mendigo. E muitas vezes a gente diz, não, mas ele vai gastar com bebida. Aí eu digo para você, Deus mandou ofertar, não mandou você administrar a oferta. Deus mandou ofertar. Muitas vezes está um mendigo ali, pede um dinheiro e diz assim, não vou dar, senão vou comprar bebida. Amado, Deus mandou ofertar, não mandou administrar a oferta, amém? Oferta, faça o que está no seu coração, amém? Glória a Deus. O que você faz quando alguma coisa que você comprou perdeu o propósito? Você simplesmente joga fora, é ou não é? Aquela cueca que rasgou, pastor Valdemar, vai ficar com ela na gaveta? Ela perdeu o propósito. Você vai usar uma cueca rasgada, velha? Você vai fazer o que com ela? Vai guardar, botar, vai colocar na sala para aparecer? Não, ela simplesmente perdeu o propósito dela. Ela é jogada no lixo. Alguém aqui quer ser jogado no lixo por Jesus, aqui por Deus? Alguém quer ser abandonado por Ele? Não, esse não serve para ser meu discípulo. Alguém quer ser isso? Quando nós perdemos o nosso propósito, nós podemos ser descartados pelo Mestre. Nossa, que forte. Eu provo na Bíblia isso. Quando nós perdemos o nosso propósito de existência, nós podemos ser, sim, descartados pelo Mestre. Mateus 7, 22. Eu queria que vocês abrissem essa palavra, amém? Mateus 7, versículo 22. Já estou finalizando, tá? Quem me dá mais 5 minutos aí, levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25. Glória a Deus. Amado, se você está com aquela cueca rasgada lá, você vai ficar com ela na gaveta para quê? Se o celular parou de funcionar, você vai ficar com ele para quê? Se o relógio, você trocou a pilha, estragou o motor, você vai ficar com ele para quê? Você joga fora. Todas as coisas têm um propósito específico. E olha que Jesus fala aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ai, ai. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Desobediência ao Senhor é iniquidade. Não obedecer ao Senhor Jesus é pecado. Jesus falou, ide fazer discípulo, Ele não está pedindo. Jesus não pediu você fazer discípulo, Jesus mandou. Jesus nos deu uma ordem. Jesus te deu um propósito da existência. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança,
Quando eu era criança, eu ficava muitas vezes, muitas noites acordado, quando eu era criança, pensando em qual era o meu propósito de vida. Eu não sei, será que é só eu que sou doido? Mas quando eu era criança, eu chegava a ficar em claro qual era o meu propósito, para que eu existia. Eu ficava pensando assim, meu Deus, para que eu existo? Para que eu estou aqui na minha casa? E aí isso me inquietava, eu ficava inquieto. Eu não sabia por que eu existia, por que eu nasci naquela casa, por que eu tinha pai e mãe. E eu ficava pensando, se eu não fosse eu seria o quê? Você já pensou isso? Meio filosofar assim. Eu entrava numas neuras doidas, eu pensava, Senhor, mas... Não, Senhor não, porque eu nem cria muito em Deus, né? Eu falava, meu Deus, mas para que eu existo? Qual é a minha utilidade? Por que eu estou vivo? E aquilo eu ficava noites acordado, pensando, e aquilo eu ficava nervoso, eu ficava angustiado, sem saber o porquê que eu existia. Você já se perguntou assim, por que você existe? Qual é o seu propósito no universo? Um universo tão grande, eu bem pequenininho, né? Comparado ao universo, qual é o meu propósito? Aí eu entendi o meu propósito quando eu conheci a Cristo. Quando conheci Jesus. Quando eu entendi que o meu propósito é servir a Ele. Quando eu entendi que o meu propósito é ser usado por Jesus para tirar as almas cativas que estão indo para o inferno, para a sua maravilhosa luz, como diz a palavra de Deus. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós não somos chamados para ficar que nem a síndrome da tartaruga, com a cabeça para dentro do casco. Você não é tartaruga. Você não é tartaruga. A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e a luz do mundo, e como luz a gente não pode ficar escondido, a luz ela tem que ficar acima para que ilumine. Para que ilumine. A nossa função na terra, por Jesus Cristo, é iluminar aqueles que estão nas trevas. Esse é o seu chamado, é para isso que você está vivo. E esse propósito, querido, você tem que entender que esse propósito é maior do que a sua própria vida. Porque você nasceu para isso. Deus te chamou para isso. É como um carro, eu já tive Fusca, né? Nunca mais eu quero saber de Fusca. O propósito do Fusca era me carregar, é ou não é? Sabe o que acontecia? Era eu que carregava o Fusca. Perdeu o propósito, né? O propósito do Fusca era me carregar eu e a minha família, mas eu não conseguia andar 2 quadras, eu tinha que carregar ele. Aí o que eu fiz? Descartei o Fusca, vai embora. Perdeu o propósito. Perdeu o propósito. Amado, nós temos que entender, querido, que você tem um chamado especial, você é um privilegiado. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus, nós somos chamados para ganhar vidas, nós somos chamados, e glória a Deus porque você faz parte de uma célula, glória a Deus porque você está numa igreja com a visão do MDA, em que você pode verdadeiramente executar o objetivo para que você foi chamado. Infelizmente, querido, tem muitas igrejas onde as pessoas estão fora do seu propósito. As pessoas estão indo para a igreja no domingo, batendo cartão, achando que estão agradando a Deus, e não é. Não é simplesmente o fato de você estar dentro de uma igreja que você está agradando a Deus. Não é o simples fato de você nunca faltar o Tadel, nunca faltar o culto de celebração que você está agradando a Deus. Não. Nós agradamos a Deus quando nós estamos cumprindo o propósito ao qual Deus te chamou. E esse propósito nós temos que existir, é maior do que a sua vida. É maior do que você está vivo. Nós precisamos entender isso, querido. Nós precisamos entender que o propósito de Deus é maior do que a sua vida. Temos que nos cuidar, sim. Nós temos uma pandemia, sim. Sim, vamos nos cuidar. Distanciamento social, usar máscara, álcool em gel, todas aquelas coisas que vocês já sabem. Mas que nós não deixemos de fazer a obra de Deus. Que não deixemos de edificar vidas, de discipular, de amar, de cuidar. Que se tiver que botar a mão na cabeça, mesmo com medo do Covid, bota a mão na cabeça. Se tiver que abraçar, se for necessário, abraça. Abraça. E se você morrer, glória a Deus, estou com o Pai, eu estou cumprindo o meu propósito. Né? Eu estou cumprindo o meu propósito. Amém? Porque pior do que morrer, querido, é viver uma vida fora do propósito. Pior do que morrer
é viver uma vida fora do propósito. Imagina você chegar no céu, todo pompão, achando que vai chegar lá, dizendo: Jesus, né, eu curei, eu estava lá no louvor, eu cantava bonito, eu tocava teclado, Jesus. Olha lá, eu estava lá, fazia uns riff top no teclado para o Senhor. Eu pregava bonito, eu era eloquente na palavra, Deus. Jesus vai dizer assim: afastai-vos de mim, maldito, que eu vos não conheço. Já pensou você perder a vida eterna por medo de morrer? Perder a vida eterna porque a sua vida foi maior que o seu propósito? Sendo que a nossa vida não é aqui, a nossa casa não é essa, a nossa casa é no céu. Nós temos aqui na terra mais ou menos uns 80 anos, vou botar aí, uns 80, 90 anos, né? Compara isso com a eternidade. Imagina você perder a eternidade por causa de 80 anos que você estava com a síndrome da tartaruga, com a cabeça escondida, com medo de morrer. Imagina, você chegar na hora e Jesus falar assim, ó: meu filho, você não cumpriu o propósito. Você não cumpriu o propósito que eu te chamei. Mas qual era o propósito? Sim, está na minha palavra. Não precisa nem procurar. Mateus 28, versículos 19 e 20. Está aqui na palavra de Deus. Esse é o propósito para cada um de nós. E que nós não venhamos nos acovardar. Tomar cuidado, claro. Ninguém é louco aqui para sair beijando e abraçando todo mundo, não. Mas que isso não venha, que a nossa vida não seja mais valiosa do que o propósito que Deus chamou você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus. Diga assim: viver é muito mais do que permanecer vivo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a viver verdadeiramente o Teu propósito, Senhor. Pai, nós estamos passando por períodos turbulentos, Senhor, em nome de Jesus, períodos em qual nós temos medo de sair para a rua. Nós temos medo de receber pessoas na nossa casa. Nós temos medo de abraçar. Nós temos medo de apertar a mão, de beijar, Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, através da revelação divina, venha, Pai, nos nossos corações, Senhor, e revelar que o Seu propósito é maior do que a minha própria vida. O propósito do Senhor é maior do que a minha própria vida. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Pai, como igreja do Senhor, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, como verdadeiro cristão, a não andar fora do propósito, Senhor. Em nome de Jesus, nós não queremos ser uma simples alma que anda vagando na terra e caminhando, não, Senhor. Nós queremos cumprir o nosso propósito, Senhor. Nós não queremos ser aquele Fusca que não anda, Pai, nós queremos ser, Pai, uma Ferrari que anda na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Pai, que o Teu Evangelho, Senhor, em nome de Jesus, cresça. Em nome de Jesus, Senhor, se essa igreja hoje não está cheia, Pai, é porque nós estamos ainda com a síndrome da tartaruga. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia das nossas células. Tenha misericórdia da nossa igreja. Tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Porque nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós temos muitas vezes fugido do Teu propósito. Eu principalmente. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E que nós venhamos, Pai, valorizar mais, em nome de Jesus, o Senhor. Amar mais o Senhor, como diz a Tua palavra, do que a nossa própria vida, Deus. Em nome de Jesus, Pai, porque quando o Senhor nos chamar, em nome de Jesus, e é o Senhor que é o dono da vida, quando o Senhor nos chamar, Pai, o Senhor diga assim: bem-vindo, meu filho amado, seja bem-vindo, entra para o Teu gozo, assim como diz a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos capacita como líderes, como discipuladores, em nome de Jesus, que nós sejamos verdadeiros soldados, Pai, sem medo da batalha, Senhor. Em nome de Jesus, com a certeza que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós Te louvamos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.
Amém? Quem é discípulo de Jesus aí, dá um glória a Deus. Temos que viver a palavra. Nós temos que viver a palavra. Nós temos que olhar para a palavra. Tudo isso que foi falado aqui serve para refletirmos cada dia mais. Qual o seu propósito? Será que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe só por ser escolhido? Ou Deus tem algo a realizar através da sua vida? Amém? Eu quero, antes da gente estar finalizando, quero convidar aqui os aniversariantes, Wagner Paulino. Quero estar orando pela vida dele. Tem mais alguém?